Vamos agora falar da teoria quântica do spin. Agora vamos associar um operador ao spin de uma partícula. É nesse contexto que falamos de teoria quântica do spin. Como é que a gente lida com spin no contexto da teoria quântica? Antes disso, no entanto, nós queremos dizer que essa aula é voltada para dizer o que é o spin, a evolução do conceito, as consequências do spin de uma partícula, a classificação em bósons e férmions, né? E, finalmente, a teoria quântica do spin. A gente sabe que os constituintes exibem atributos, né? Né? E esses atributos levam a interações, que, por sua vez, levam a transformações. O fato é que cada constituinte tem um conjunto de atributos, né? A gente fala da carga elétrica, já falamos da carga elétrica, falamos da massa, e agora o spin. O spin é um atributo. Antigamente se pensava de um jeito diferente, que o spin estaria relacionado à rotação do elétron em torno de um eixo imaginário. Isso não existe mais, não é essa a concepção nos dias de hoje. Spin é um atributo dos constituintes, né? Porque senão a gente nunca entenderia por que o fóton tem spin 1. Ele não tem massa, como é que ele pode girar em torno do eixo dele? Não? Então você veja que isso está realmente furado. O fato é que o spin de uma grandeza física, ele é tal que S ao quadrado é como um momento angular, né? É igual a S, a gente vai ver depois, né? A formulação melhor, né? S ao quadrado é igual a S vezes S mais 1, né? Vezes H cortado ao quadrado, e a componente Z do spin é M vezes H cortado, M variando de S a menos S, né? Veja que S pode ser um número inteiro, aí nós estamos falando números inteiros, ou zero. Estamos falando de partículas bosônicas, ou S igual a meio, 3 meios, 5 meios, em cujo caso, né, nós estamos falando de férmions. Então, nós dividimos as partículas, né, em categorias bosônicas, partículas bosônicas ou bósons. Se S igual a zero, só existe uma partícula bosônica, que é o Higgs, com spin igual a zero. As demais são spin 1, né? Ou spin semi-inteiro. Essas partículas recebem o nome de partículas fermiônicas, ou férmions apenas, né? Esse conceito foi evoluindo aos poucos, mas eu diria que em cerca de 15 anos, né, a teoria do spin já estava acabada, né? Na realidade, as primeiras ideias, né, começaram quando se descobriu esse fenômeno, né, que é conhecido como efeito Zeeman, sob a ação de um campo magnético. As linhas espectrais de átomos, elas, na verdade, se desdobram em várias linhas, né? De forma que isso levou à ideia de que havia algum tipo de estrutura interna do elétron. Essa era a desconfiança, né, de quem começou a observar esse fenômeno, né? Mas, de qualquer maneira, em 1922, Stern e Gerlach fizeram uma experiência que hoje é entendida como sendo uma demonstração da existência do spin. Você lança um feixe de partículas numa região na qual o campo magnético não é uniforme, existe um gradiente do campo magnético, e o que se observa é que esse feixe ele se desdobra, de tal maneira que agora se concentram elétrons aqui e aqui. Veja, hoje a gente sabe que
elétrons de tal maneira que o spin esteja num certo sentido, né, se deslocam para cá, e elétrons no outro sentido, cujo spin está no sentido oposto a este, elas realmente acabam se dirigindo para este ponto. De forma que foi a primeira experiência em que se demonstrou de uma forma cabal, né, a existência do spin do elétron, apesar de que não houve naquela época essa interpretação, né. Em 1925, Uhlenbeck e Goldsmith, eles propuseram, né, que o spin deveria ser associado ao movimento de rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. Foi uma bela tentativa, né? Essa é uma visão clássica que a gente tem até hoje do que seja o spin, mas está errado, porque spin é uma propriedade intrínseca, é uma grandeza, na verdade, é estritamente quântica, sem um análogo clássico, né? Então, é assim que a gente entende hoje o spin de uma partícula, né? Mas essa foi a primeira ideia, quem propôs isto, né? É claro que, em seguida, né, Pauli enunciou em 1925, né, um princípio fantástico, e ele também desenvolveu a teoria quântica do spin, utilizando as matrizes conhecidas como matrizes de Pauli, né? Então, Pauli deu duas grandes contribuições. A primeira é o princípio da exclusão de Pauli, né, na qual a gente assegura que, no caso de elétrons, eles nunca podem ter os mesmos números quânticos, né? Não podem ter números quânticos iguais, né? Claro que isso explica, então, a existência de uma tabela periódica como consequências, né? A existência da força normal, né? A gente vai depois discutir isso, a impenetrabilidade da matéria, o ferromagnetismo, são consequências do spin do elétron. É simplesmente fantástico. A gente nem sequer se dá conta da relevância do spin, até mesmo no dia a dia, para entender alguns fenômenos. Por exemplo, esse da força normal, a matéria não ser impenetrável. Isso tem a ver, então, com o spin da matéria, né? A teoria quântica do spin foi desenvolvida por Wolfgang Pauli, como eu afirmei antes, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora, né? É claro que, sem dar muitos detalhes, mas a gente vai fazer a coisa da maneira mais simples possível, chamando atenção para os fatos, né, principais, né? É claro que Dirac, ele também fez uso do conceito de spin para descrever, né, ou para escrever a equação de Schrödinger relativística. Não tem esse nome, claro, a equação de Dirac, né, que é o análogo da equação de Schrödinger, mas no contexto relativístico. Se a gente tiver um tempo, a gente vai abordar essa questão. Mas, de qualquer maneira, ele percebeu, né, que existe uma função de onda que descreve duas partículas de spin meio. E depois se verificou que uma delas é exatamente o pósitron, que foi uma grande realização da teoria de Dirac, né, que deu um reforço, então, muito grande a esse conceito de spin. E aí nós estamos falando do ano de 1930, que é o último grande desenvolvimento em relação à teoria do spin, né, na teoria quântica, né? Muito bem. Os constituintes de tudo no nosso mundo são o próton, o nêutron, o elétron e o fóton. O fóton tem spin 1. Fóton tem spin 1. Mas o elétron, o próton e nêutron tem spin meio. Tem spin meio. Ou seja, para essas partículas,
S ao quadrado é igual a meio vezes meio mais 1 h cortado ao quadrado. 3/4 de h cortado ao quadrado. Né? E a componente z do spin só pode assumir dois valores. Né? Meio de h cortado ou menos meio de h cortado. É algo parecido com isso aqui. Né? S ao quadrado é igual a 3/4 de h cortado. Né? De forma que aqui está essa figura, e a componente z do spin pode assumir o valor mais meio de h cortado e menos meio de h cortado. Esse valor aqui, esse valor aqui, que é a projeção. Esse aqui é o spin. Né? Muito bem, essa figura é praticamente igual àquela anterior. Mas o fato é que os constituintes últimos de tudo que existe no mundo, 3 deles têm spin meio. E um deles, que é o fóton, tem spin 1. O fóton tem massa zero. Então, para o fóton, certamente não valeria aquela imagem clássica, não é? Do fóton girando em torno do eixo, porque o fóton tem massa zero, não tem matéria, né? Massa zero. Então, não vale realmente isso. A nossa compreensão hoje sobre o spin é que o spin é um atributo das partículas elementares. Né? Então, o elétron tem esse atributo e isso é fundamental para se entender uma série de coisas. Né? Em particular, o ferromagnetismo. Porque, entendo o spin, na verdade, faz com que o elétron se comporte como um pequeno ímã. O spin do elétron faz do elétron um pequeno ímã. Então, o elétron tem uma carga elétrica e tem um momento de dipolo magnético, que é associado ao spin, né? A mesma coisa com respeito ao próton e a mesma coisa com respeito ao nêutron. Eles têm, então, e o fóton, né, que é uma partícula que tem massa nula e tem spin 1. O fóton tem spin 1. Né? Muito bom. O fato é que, como eu disse antes, né, é que o elétron tendo spin, ele se comporta na realidade como um pequeno ímã. Ele gera campos magnéticos. Né? Cada elétron gera um campo magnético. Né? Muito bem. Vamos agora para a parte que vocês conhecem menos, né? E vamos reforçar isso. Apesar de que, na prática, a gente não vai cobrar muito isso de vocês, né? Só algumas propriedades, claro, as mais simples. Né? A gente deve começar introduzindo um conjunto de 3 matrizes, né? Conhecidas como matrizes de Pauli, não é à toa que ele recebe o nome de matrizes de Pauli, porque foi ele quem descobriu como, né, introduziu o conceito de spin na teoria quântica, como um operador, na verdade. Né? Muito bem, então vamos lá. 3 matrizes conhecidas como matrizes de Pauli. A matriz sigma 1, ela só tem elementos fora da diagonal. 1 e 1. A matriz sigma 2 também só tem elementos de matriz fora da diagonal, mas agora menos i e i. E, finalmente, sigma 3 só tem elementos na diagonal. 1 menos 1 na diagonal. A propriedade notável dessas matrizes é essa aqui. Sigma 1 ao quadrado é fácil verificar. Mais sigma 2 ao quadrado, sigma 1 ao quadrado igual a sigma 2 ao quadrado, igual a sigma 3 ao quadrado, igual a matriz 1. É um operador, né? Unidade. Né? 1, 1. Também tem essa propriedade curiosa aqui, né? Sigma j, sigma k, mais sigma k, sigma j é igual a 2 vezes delta jk. Ou seja, se i for igual a j, isso aqui é igual a 2. Né? Se for diferente de 0, isso é igual a 0. Né? Então, o análogo, né, a esta expressão é simplesmente tomar j diferente de k, isso vai me dar 0. Né? Muito bem.
Então, eu introduzi 3 matrizes, né? Agora, vamos ver a proposta feita por Pauli na teoria quântica. Ora, na teoria quântica, sempre a ideia é essa, associar, né, uma grandeza física a um operador. Esse operador, sempre, eu disse antes, essa é a base da teoria quântica, associar uma grandeza a um operador. Pauli propôs o seguinte: eu associo a componente x do momento angular ao operador, porque matrizes são operadores, ao operador H cortado sigma 1. Está aqui. É assim que representa. E não tem outro jeito. No caso de spin, você tem que associar um operador que é um operador matricial. Né? Não há outro caminho, não há outro jeito. Né? Então veja o conceito de operador agora, ele acaba sendo mais amplo. Não é só derivadas, não. Também matrizes, né? Muito bem. SY, propôs Paulo, ele vai ser representado pelo operador SY chapéu igual a H cortado sobre 2 vezes 0 menos I. Ou seja, H cortado sobre 2 sigma 2. E SZ é igual a H cortado sobre 2 vezes sigma 3. Aí, essa é a proposta. É essa a teoria quântica do spin. Daqui a pouco a gente vai falar sobre estados, né? Claro, mas a gente sempre começa com operadores, eu sempre começo com os operadores, né? Antes de falar em estados, né? Essa é a sequência que eu estou considerando. Né? Agora, o que é curioso é que o operador S ao quadrado, Sx ao quadrado mais Sy ao quadrado, aqui tem um Sy ao quadrado, mais Sz ao quadrado, é igual, olha só, a H cortado ao quadrado 3/4. Lembram-se do S vezes S mais 1. Aqui está, H cortado, né? Olha, mas S igual a meio. Oh, fantástico. Já dá para perceber que os autovalores de S ao quadrado igual a H cortado 3/4. É bem mais fácil obter aquela regra, né? S vezes S mais 1 aqui, né? É bem mais fácil obter, né? Com matrizes, né? Já você obtém isso direto. Mas tem mais uma coisa interessante, né? Esse aqui é o símbolo de Levi-Civita, na verdade, né? Ele é igual a 0 com 2 índices ou 3 índices iguais, né? E ele é um tensor antissimétrico, né? O fato é que essas matrizes, né, ou o spin, é tal que ele satisfaz a essas relações de comutação aqui. De novo, é como um momento angular. São as mesmas regras de computação do momento angular. Ela tem muita coisa semelhante ao momento angular. Orbital, claro, momento angular orbital, né? Tem as mesmas relações de comutação. Ou seja, você não pode determinar Sx, Sy e Sz com absoluta precisão, simultaneamente. Então você tem que escolher uma delas. S ao quadrado, como é operador em unidade, é fácil verificar que S ao quadrado comuta com qualquer um deles. Então, por exemplo, Sx, Sy, veja o comutador de Sx com Sy, é igual a IH cortado Sz. Né? Então eu não posso determinar Sx e Sy com absoluta precisão, simultaneamente. Você tem que escolher. A gente sempre escolhe Sz. Então, os autoestados, né, do operador Sz, eles têm, na verdade, autovalores dados por mais meio de H cortado e menos meio de H cortado. Então, nós escolhemos S ao quadrado e Sz, como é o caso do momento angular orbital. Mais uma propriedade curiosa é essa de que o traço de SJ, mas isso é por conta do traço das matrizes de Paulo ser iguais a 0, né?
Ora, quando a gente vai trabalhar com interação spin-órbita, quando a gente vai considerar a hamiltoniana, ou enfim, qualquer matriz 2 por 2, eu posso sempre escrever em termos dessas matrizes de Pauli, assim. M1, um número, M2, outro número, M2, sigma 2, M3, sigma 3, e M0, a matriz 1, a matriz unidade. Né? E agora é fácil verificar, né, que M0 é o traço de M, porque o traço de sigma 1, sigma 2 e sigma 3 é igual a zero. Então, M0 é igual a meio vezes traço de M, porque o traço da matriz unidade é igual a 2, E MJ é igual a meio do traço de M vezes sigma J. Então, uma matriz qualquer, e isso é importante no caso do spin, né? Se eu tiver que escrever a Hamiltoniana de interação agora, levando em conta um potencial e assim por diante, eu vou sempre escrever sob a forma de uma matriz 2 por 2. E uma matriz 2 por 2 pode ser decomposta na matriz unidade mais uma combinação, né, das matrizes de Pauli. Isso é bastante útil quando se trabalha com a teoria quântica do spin. Então, essa matriz M, existem várias formas aqui de escrever essa matriz M, né? M++, M-, M-, ela pode ser escrita em termos de matrizes de projeção, tá vendo? 1 mais sigma 3, né? 1 menos sigma 3, é uma parte um pouco formal, né? Então, se tiverem um tempo, quiserem dar uma olhada, né? Isso é bem bonitinho, na verdade, esse tipo de decomposição. Ora, os autoestados, né, ou os estados de spin bem definidos, os autoestados do operador spin, aqui na verdade seria melhor colocar um chapéu aqui, né, são tais que S, agora eu tenho um novo número quântico de spin, ms. Eu estou colocando ms igual a mais ou menos 1, mas na verdade alguns preferem ms igual a mais ou menos meio. Né? Eu utilizei a minha própria notação aqui. Né? Então esse ms pode ser igual a mais meio ou menos meio. Né? Mas eu posso nessa notação utilizar mais ou menos 1. De forma que os autoestados, né, de S2, né, eles são tais, né, que S2ms é igual a H cortado 3/4 de ms, né, e Sz de ms é igual a msh cortado sobre 2, é por isso que aqui eu uso ms igual a mais ou menos 1. Né. Claro, eles são ortogonais entre si, né, e é claro que agora eu posso utilizar matrizes coluna, né, para representar esse estado de ms igual a mais 1. E a outra matriz coluna para representar esse estado de ms igual a menos 1. De forma que se eu aplicar a esse estado aqui, né, m sigma z, eu vou obter mais 1, e esse aqui eu vou obter menos 1. Né? De forma que eu posso representar assim e posso representar esse aqui, o vetor ket, o vetor Bra é um vetor, na verdade, que é um vetor linha. Aqui teria sido melhor assim, na verdade. Muito bem. Então, muitas vezes, mas a gente não vai entrar nesse tema aqui, né? Nós estamos interessados nos estados de spin, né, bem definidos, que são aqueles que nós apontamos antes, e às vezes estados de helicidade. Né? A helicidade é a projeção do spin na direção do movimento, na direção de P. S escalar P sobre módulo de P, P sobre módulo de P, em coordenadas esféricas é dado por essa expressão. E às vezes nós estamos interessados nesses autoestados de eletricidade. Né? Mas isso aqui é uma coisa um pouco técnica,
está um pouco lá na apostila, se quiserem interesse. A gente não vai cobrar isso, né? É só uma curiosidade, né? E o elemento de matriz, né? Desse operador S entre esses estados de helicidade bem definidas e como eu posso escrevê-las, né? Em termos daqueles ângulos θ e φ. Mas a gente não vai chamar muito atenção para isso. Muito bem, o conjunto de estados, né, na teoria quântica, por outro lado, com, digamos, um valor bem definido de alguma grandeza física, no caso energia, e do momento angular de spin, né, porque agora a gente precisa colocar estados nos quais nós temos valores bem definidos do momento angular servindo, ou do momento angular de spin, servindo como uma base, né? E nós podemos, então, escrever os estados como produtos diretos, né? De estados com valor n bem definidos e estados com o valor do momento angular de spin bem definidos, né? Então, por exemplo, um estado para mz igual a mais 1, eu tenho aqui apenas um estado que depende das demais grandezas físicas que caracterizam o estado. Esse n aqui inclui todas as grandezas físicas, né, que caracterizam o estado, exceto o spin, né? Para o spin, nós estamos agora indicando como a gente faz, né? Na verdade, a gente faz uso de uma matriz coluna, sempre, né? Agora, né? Matriz, claro, 2 por 2, né? De forma que um estado com mz igual a menos 1, ele é representado assim. Veja que agora eu tenho um certo número de conjunto de números quânticos e eu tenho que levar em conta também esse número quântico de spin. Consequentemente, veja, um estado ele é representado assim, né? Este aqui é o estado tal que o momento angular de spin tem a componente z igual a mais meio de h cortado sobre 2, e esse outro aqui, que tem um momento angular de spin, a componente z igual a menos h cortado sobre 2. É claro que agora eu posso expandir um estado qualquer em termos desses vetores da base, mas agora levando em conta também o spin, de forma que eu tenho esta expressão, que é equivalente, então, a essa expressão. O fato é que agora a função de onda, na teoria quântica, né, ela acaba tendo duas componentes, né? Uma para spin positivo e uma outra para spin negativo. E a gente coloca essa função de onda, né, com o spin positivo, né, com o spin positivo. Agora estou levando em conta, né, que a função de onda agora ela é descrita, né, por um vetor coluna, claro, em duas dimensões, né, né, uma que me dá a função de onda, levando em conta a componente z do spin positivo e a outra com a componente z do spin negativo.